Para a noite de hoje, dando sequência aos estudos, aí vai ser a aula de número 11, considerando a primeira como aula inaugural, vai ser falado da influência moral do médium e do meio ambiente nas comunicações mediúnicas. E aí o Luiz Fernando, polivalente nos trabalhos espíritas, né, porque é trabalhador do irmão Francisco, trabalhador do André Luiz, e qual participa de trabalhos de várias outras casas aí. Então o Luiz vai falar para a gente sobre a influência moral do médium e do meio ambiente nas comunicações mediúnicas. Então eu vou pedir para ele fazer a prece de abertura, e aí ele já estreita ainda mais a sintonia com o amigo espiritual que o acompanha, apesar dele achar que é bronco, para que as coisas, então, deem início. Fique à vontade, Luiz, eu estou dando permissão de entrada, então vamos concentrar pouco na prece, mas você fica à vontade aí. Beleza, muito bem. Bronco, eu sou, mas influenciável somos todos nós, né? Recebemos influência aí dos espíritos que estão à nossa volta. Muito bem. Boa noite para todos, então. Nós vamos dar início à nossa prece, para na sequência começarmos os nossos estudos. Então vamos lá. Divino Mestre Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, é em tuas mãos, Senhor, que precisamos nos colocar. Uma vez que trazemos em nossa intimidade inúmeras dificuldades que nos impedem de compreender claramente a nossa própria realidade, o nosso destino, as nossas obrigações. Por isso, Mestre, nós te rogamos que, através do seu carinho, do seu amor infinito, que possa tocar nossos corações, ajudando-nos a sensibilizar cada vez mais com as verdades espirituais, para que essas luzes possam iluminar nosso entendimento, possam tocar nossos corações, ajudando-nos a mudar o nosso comportamento frente às situações e às relações em nossas vidas, de maneira que a nossa experiência aqui na Terra possa ser mais proveitosa. Sabemos, Senhor, que basicamente não há grandes dificuldades para aproveitarmos bem as oportunidades. Depende apenas da vontade e do esforço de cada um de nós. Então, que o Senhor possa nos auxiliar para que a nossa vontade possa crescer cada vez mais e a nossa coragem de enfrentar as situações da vida possa também se ampliar nas mesmas proporções. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que aqui se encontra. Permita que os amigos espirituais que se encontram presentes neste momento possam visitar os lares de cada um de nós, levando vibrações de paz, de harmonia e de serenidade. E também, Senhor, não podemos deixar de te rogar que abençoe a milhões de pessoas que se encontram em situações extremamente difíceis, principalmente aquelas ligadas à contaminação da Covid. Que os amigos espirituais, que sabemos que têm trabalhado de forma incansável, possam ainda mais desdobrar-se e assistir a cada um nas suas necessidades. E que neste momento, Senhor, nossos amigos espirituais possam auxiliar-nos na condução e no entendimento dos estudos dessa noite. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Se nós estivéssemos na Casa Espírita, eu ia dizer assim, a prece foi forte, entrou um tanto de gente aí. Vamos lá, então? Deixa eu colocar a apresentação aqui. Só um segundinho, por favor. Compartilhar uma janela. Muito bem. Tá indo? Já tá aí, não tá? Está avançando? Tá aqui, né? tá Beleza. tá. Não pus janela errada aqui não, né? Não. Muito bem.
Nós estamos com uma dificuldade muito grande em colocar a janela certa, às vezes vai passando os slides e vai ficando, né? Sem mudar. Mas a gente vai aprender isso aí uma hora, né? Muito bem, hoje, então, nós vamos falar sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações. Será que os médiuns, será que as questões morais dos médiuns realmente influenciam as comunicações? É isso que a gente vai estudar agora, neste momento. E, como sempre, o estudo é bem aberto, bem participativo, tá? Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, perguntar aí. Quem ou quiser usar o chat, pode usar. E, nesse caso, Marília me ajuda, tá, Marília? Porque a gente vai falando aqui e vai passando despercebidas as mensagens que vão aparecendo. Aí, você, por favor, se alguém manifestar lá, você me interrompa, tá? Muito bem. Então, começando. Allan Kardec propõe aos benfeitores a seguinte indagação: o desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? Será que o desenvolvimento da mediunidade está ligado, ele acompanha o desenvolvimento moral do médium? O que vocês acham aí? Sim, não, talvez, nem tanto. Bom, eu acho que o povo está tímido comigo ainda, né? Olha lá, só tem um boa noite aí que eu consegui ver. Mas vamos lá. Então, não. A faculdade propriamente dita é orgânica. Não depende da moral. Mas o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, dependendo dos valores morais do medianeiro, do médium aí no caso. Então, a faculdade mediúnica em si, ela é orgânica. Ela é uma disposição orgânica. É como se fosse um outro sentido que a gente tivesse. Então, nós temos os 5 sentidos físicos, né? Tradicionais aí que a gente conhece. E a mediunidade é como se fosse um 6º sentido. Um sentido a mais, né? 6º sentido não na ideia de esoterismo, né? Mas 6º sentido na condição de um sentido a mais, além dos 5 sentidos que nós temos aí, ok? Então, mediunidade é uma disposição orgânica. Por isso eu digo que eu sou bronco, né? Porque eu não tenho essa capacidade de ver, de ouvir os espíritos de forma consciente, de forma clara, mediunicamente falando. Mas é claro que eu recebo a influência dos espíritos, assim como todas as pessoas, porque todos nós somos espíritos, e os espíritos se comunicam através do pensamento. Então, quando o espírito pensa e direciona esse pensamento para alguém, esteja encarnado ou esteja desencarnado, esse outro espírito é capaz de receber este pensamento. Mas como na maioria das vezes a gente nem percebe, né, que houve esse pensamento, a gente entende como se ele fosse nosso, então aí a gente costuma dizer que a gente é bronco, né, mas as influências estão sempre aí. Ok? Dúvidas aqui? Posso seguir? Algum questionamento? Não? Então vamos embora. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no item 226, tá, gente? Então, a faculdade mediúnica, ela é orgânica. Eu esqueci de falar sobre o finalzinho aqui. Mas o uso, aí sim, está relacionado à condição moral do médium. Então, o médium, em condições morais melhores, mais elevados, ele vai se sintonizar com espíritos mais elevados. O médium, em condição moral menor, vamos dizer assim, ele vai se sintonizar com mais facilidade com os espíritos inferiores. Mas a condição orgânica é a mesma. Aí é só a questão da afinidade, que a gente vai trabalhar bastante isso aí aqui para frente. Vamos lá. Quando perguntaram ao benfeitor Emmanuel qual era a maior necessidade do médium, ele disse: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Está lá no Consolador, no item 357 dele, né? Então, um dever dos médiums é esse, gente, é de se evangelizar. Mas por quê? Exatamente porque a condição moral dele afeta
sobremaneira o processo de comunicação. Não o mecanismo mediúnico em si, não a instrumentação mediúnica em si, mas a relação com quais espíritos nós teremos. Isso está diretamente ligado à nossa condição evolutiva, né? A condição em que nós nos encontramos. Portanto, evangelizar-nos é o que todos nós, aliás, deveríamos fazer, não apenas médiuns, né? Isso é o dever de todos nós que estamos nessa lida, nesse processo de evolução. Evangelizar-se, então, não é só estudar o Evangelho. Evangelizar-se é nós pegarmos aquilo que a gente está entendendo do Evangelho e começar a aplicar isso na nossa vida. Porque não adianta a gente só saber e não viver aquilo que a gente sabe, né? Então, alguém pode conhecer muito de doutrina espírita, alguém pode conhecer muito dos ensinos do Cristo, muito de Bíblia, mas se não vive aquilo, ele não tem a evolução, ele não é evoluído no sentido moral, né? Ele pode ser evoluído no sentido intelectual, mas ele não é evoluído no sentido moral. No sentido moral, é a aplicação daquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente vai aprendendo sobre o Evangelho, quanto mais a gente vai aprendendo da doutrina espírita também, e vai aplicando isso na vida da gente, nesse sentido, a gente está se evangelizando. Beleza? Então, se não tem nada, vamos seguir. Afinidade fluídica e sintonia vibratória. Allan Kardec orienta que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não houver entre um e o outro simpatia, e se, assim é lícito dizer-se, afinidade. Então, no processo de comunicação, gente, tem que ter uma espécie de afinidade, tem que haver uma simpatia. A gente vai avançar mais nisso aí, a gente vai trabalhar essa questão da simpatia e dessa afinidade também, ok? Mas para que possa ocorrer a comunicação, tem que haver uma sintonia, né? Tem que haver a simpatia, tem que haver a afinidade. Sem essa afinidade, sem essa simpatia, o processo não vai se dar, ok? Nós vamos também detalhar isso aí mais à frente um pouquinho. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. É muito fácil da gente perceber essas coisas. Se a gente observar os nossos círculos de relacionamento, né, as nossas relações, nós vamos perceber claramente isso. Exemplo que a gente sempre dá, né? Alguém que gosta muito de futebol adora conviver com outras pessoas que gostam muito de futebol, porque futebol é um assunto recorrente entre eles, né? Quem gosta muito de ler, adora conversar com pessoas que leem, porque a leitura é um assunto recorrente entre eles. Isso é uma espécie de afinidade, né? Então, entre o espírito comunicante, o espírito que está desencarnado, e aquele médium com o qual o espírito vai se comunicar, tem que haver uma certa afinidade. Se houver essa afinidade, então o processo se dá. Se não houver essa afinidade, ocorre uma repulsa, né? É aquela situação também no plano físico, quando a gente se relaciona com alguém que pensa, às vezes, muito diferente da gente, do nosso pensamento. Então, muitas vezes, nós temos dificuldades em nos relacionar com as pessoas que pensam de uma forma oposta ao nosso pensamento. Então, a gente guarda as relações, às vezes, com elas, mas de uma forma muito superficial, que a gente não consegue, a gente não tem não tem aquele clima, né? Não tem aquela simpatia, não tem aquela química nessa relação. Então, a gente não consegue se aproximar, a gente não consegue se entregar naquela relação. A mesma coisa vai acontecer do médium com os espíritos. Então, se não houver no linguajar mundano essa química, se não houver essa sintonia, essa afinidade, a comunicação realmente fica bastante difícil, ok? Também está tranquilo até aqui? Acho que ainda está, né? Essa afinidade ou simpatia apresenta duas condições distintas. Então, nós temos dois tipos de afinidade, porque nos estudos que a gente, às vezes, está fazendo sobre mediunidade, então, quando a gente fala dessa questão da afinidade, a pessoa fala assim, mas então, numa reunião mediúnica, quando o médium começa a receber muito espírito inferior, é porque ele também, a sua condição espiritual também é inferior, né?
Isso não é uma verdade, porque são atividades, nós poderíamos dizer que são quase que atividades diferentes. Você permitir uma manifestação no sentido de auxiliar um espírito sofredor e você receber uma comunicação de um espírito superior. E a gente vai ver que existem dois tipos de afinidades aí, que uma é a afinidade fluídica e a outra é a afinidade moral, ou sintonia vibratória, que a gente vai agora detalhar um pouquinho mais aí, ok? Isso aqui tá tranquilo também? Ou alguém tem dúvida nisso aí? Não, né? Então, seguindo. Afinidade fluídica. Afinidade fluídica é de natureza estrutural, orgânica, né? Uma disposição inata do organismo, não depende dos valores morais, gostos, tendências do espírito e do médium. Então, nós podemos perceber que existem duas afinidades. Uma é essa fluídica, a outra é a afinidade moral. De qualquer maneira, nós temos que ter afinidade no processo de comunicação. Mas quando um médium dá passividade, ou quando um médium recebe a comunicação de um espírito sofredor, no sentido de auxiliar aquele espírito, é sobre essa afinidade que a gente está falando, né? Então, para que ele consiga fazer isso, inclusive, é necessário que exista essa afinidade fluídica, né? Então, muitas vezes, o espírito ele é trazido pela espiritualidade e vai, às vezes, conviver ali com o médium por um tempo, por algumas horas, por alguns dias até, né? Às vezes até um pouco mais. Para quê? Para que possa ocorrer o acoplamento, o casamento fluídico entre os dois e para que o processo de comunicação possa se estabelecer. Então, uma é a afinidade fluídica, né? Que ela é de natureza orgânica, ok? A outra é a afinidade moral, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho também aí. Então, a afinidade das comunicações, a facilidade das comunicações depende da categoria de semelhança existente entre os dois fluidos, do médium e do espírito, que também vai estabelecer a intensidade da assimilação fluídica e a maior ou a menor impressão causada ao médium. Então, quanto mais se facilitar esse acoplamento, quanto mais se facilitar esse casamento fluídico, né? Essa afinidade fluídica, mais fácil vai ser para o espírito se comunicar através daquele médium, ok? Então, se o espírito ele é trazido para se comunicar com o médium e não houve tempo, não houve possibilidade de existir um acompanhamento, um acoplamento anterior, o processo de comunicação ele pode ocorrer, mas ele se torna mais difícil para o médium. Uma vez que ele já vem acompanhando o médium ali, que ele vem casando, vamos dizer assim, as vibrações dele, o fluido dele com o fluido do médium, melhor dizendo, né, não as vibrações, o fluido dele com o fluido do médium, o processo de comunicação mais à frente vai se dar com mais facilidade, ok? Tá claro? Ou ninguém está entendendo nada? Por enquanto não tem perguntas não, Luiz. Pois é, aí eu tô sem saber, né, se tá todo mundo entendendo ou se tá todo mundo boiando, não sabe nem o que perguntar, né? Mas vamos lá. Assim, determinado médium pode ser um bom instrumento para um espírito e um mau instrumento para outro espírito. Então, veja, o mesmo médium, ele pode ter facilidade de comunicação, ele pode ser mais fácil que um espírito A se comunique por ele do que um espírito B. Por quê? Porque entre ele e o A há uma sintonia fluídica, né? Há um casamento fluídico, então a comunicação se dá com mais facilidade. E o B, não tendo esse casamento fluídico, não havendo esse acoplamento fluídico, ele terá mais dificuldade para se comunicar através daquele médium, ok? Então, uma mensagem que eu vi aí não foi nada não, né, Marília? Não, só falando que está claro, a explicação está então, tá tranquila. Ô Luiz, eu estava lendo um trecho de um capítulo que eu não terminei ainda do Jairo Avelar, do Marcelo Rios, e no trechinho que eu li, estava falando do irmão que já estava há 35 anos recolhido ao hospital lá em tratamento, e ele estava num processo de aproximação com um médium aqui na Terra para poder fazer
estabelecer essa sintonia para que ele pudesse passar na reunião de desobsessão para ajudá-lo a superar as dificuldades que ele estava vivendo lá. E já tinha um tempo, eles já tinham uma médium, que era a médium conhecida, que eles sabiam que não traria dificuldade para eles, e eles estavam trazendo aquele espírito para que ele pudesse criando aquele elo com ela, para depois fazer o trabalho de desobsessão. Então, vocês veem que isso começa muito antes do que só aquele momento da reunião. Exatamente. A gente conversando com os médios, né, que a gente conhece aí do movimento espírita, que a gente tem mais contato com eles, mais relações com eles, né, eles relatam que com alguns dias, às vezes mais, ou às vezes no dia mesmo da reunião mediúnica, que eles têm indisposição, têm mal-estar, né, por quê? Porque o espírito vem, às vezes, com a vibração muito baixa, trazendo muitas dificuldades, e a presença daquele espírito ao nosso lado, é claro que ele traz um desconforto, ele traz um incômodo, né? Mas isso se faz necessário para que ocorra esse acoplamento fluídico, para que no dia da reunião mediúnica o trabalho possa transcorrer e o espírito possa ser beneficiado, já que esse é o propósito das reuniões de tratamento espiritual, né? No caso dos espíritos aí, daqueles companheiros que já se desencarnaram, né? É o que a gente chama das reuniões mediúnicas, né? Então, essas reuniões mediúnicas desobsessivas, né? Ou de tratamento espiritual, para que o médium possa dar o socorro àquele espírito, ou contribuir para o socorro daquele espírito, ele precisa permitir que ocorra esse acoplamento vibratório, né? Esse casamento fluídico aí, para que as coisas possam transcorrer como de fato elas precisam ser. Então, a espiritualidade, ela costuma trazer, né, os espíritos para acompanhar, é como se fosse para conviver ali com o médium um determinado tempo, né? Esse tempo vai depender de cada espírito que vai se comunicar, da condição em que ele se encontra, da diferença fluídica, melhor dizendo, não é vibratória, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque aqui nós estamos falando do acoplamento fluídico, da afinidade fluídica. Então, se os fluidos forem muito diferentes, vai haver uma repulsão, né? Então, o espírito pode até não conseguir se comunicar através daquele médium. Então, ele se aproximando, ele acompanhando, ou ele convivendo, ele estando junto com aquele médium por um tempo, vai facilitando esse acoplamento para que no dia da reunião, no dia do tratamento, ele possa ser, de fato, assistido aí. Beleza? Surgiu uma pergunta, mas você acabou respondendo antes de eu te falar, que era exatamente isso, se esse acoplamento fluídico ocorre com muita antecedência, e foi o que você acabou de dizer, que muitas vezes começa um processo bem anterior àquele momento da manifestação mesmo do tratamento. Isso vai depender de cada espírito, né? Então, tem espírito que às vezes o tempo é curto, tem espírito que o tempo precisa ser mais longo, né? Então, vai dependendo de cada um aí, ok? Talvez, de uma maneira geral, não seja muito longo, né? Porque normalmente as reuniões mediúnicas, elas vão ocorrer semanalmente, e aí durante aquela semana, os espíritos vão sendo trazidos para fazer aquele acoplamento mediúnico com acoplamento fluídico com os médiuns, né? Agora, é claro que um espírito precisa ser auxiliado e esteja em condições muito mais difíceis, eles possam trazer esse espírito com mais antecedência ainda para que esse trabalho possa ir ocorrendo ao longo do tempo aí. Então, vai depender realmente da condição de cada um que vai ser socorrido, que vai ser assistido, né? Eu acho que aqui eu já fui, né? Eu estou olhando para o lado é porque eu estou com o outro monitor, tá, gente? Me desculpem aí. Muito bem. Disso resulta que de dois médios igualmente bem dotados e postos um do lado do outro, um espírito que se dispõe a comunicar, a comunicação mediúnica, se manifestará por meio de um e não do outro médio, aonde não se encontra a aptidão orgânica necessária. É o que a gente já falou, né? Então, nós temos um médio, temos dois médios e um espírito. Com qual médio que aquele espírito vai se comunicar? Ele vai, obviamente, comunicar com aquele que ele tem um acoplamento fluídico melhor, né, para facilitar o processo aí de comunicação, ok? Com muita frequência, o contato entre espírito e médium se faz gradativamente, com o tempo. Raramente se estabelece desde o primeiro momento. Então, é mais raro uma comunicação ou uma assistência, que nós estamos falando, de manifestação de espíritos em dificuldades. É mais raro
que esse espírito se comunique sem que haja um acoplamento prévio. Então, normalmente, vai haver um acoplamento prévio que pode ser mais longo ou mais lento, ou mais curto, melhor dizendo, dependendo da condição em que o espírito se encontra aí. Ok? Mas, normalmente, sempre vai ter. E o contato? Eu acho que faltou uma coisa aqui no meio. Mas sem problema. E o contato antecipado, que ocorre antes mesmo da sessão mediúnica, tem o propósito de provocar e de ativar a assimilação fluídica, fase esta que o espírito Manuel Filomeno de Miranda denomina de fase pré-imantação fluídica, e que vem atenuar as dificuldades existentes. Então, essa acoplamento fluídico, essa afinidade fluídica é para esta finalidade, né? É para minimizar ou para atenuar as dificuldades de comunicação, ok? Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Então, do ponto de vista da instrumentação mediúnica, né, da capacidade mediúnica dele, não tem nada a ver com a moralidade do médium, ok? É apenas a questão orgânica, né? A gente falou, a mediunidade é um sentido orgânico, não é uma faculdade espiritual, né? Embora muitas pessoas pensem que seja. A mediunidade é uma faculdade orgânica. O indivíduo tem ou o indivíduo não tem, ok? Inclusive, quando falamos em desenvolvimento mediúnico, normalmente não, a mediunidade que uma pessoa tem numa determinada época é a mesma mediunidade em termos de instrumentação mediúnica, é a mesma instrumentação mediúnica que ele tem em outra época. Pode acontecer de, numa época, num momento, não ocorrer manifestações mediúnicas, mas a mediunidade está lá, né? O sentido está lá. É como o sentido da visão, por exemplo. Eu tenho a habilidade de ver, nós temos a habilidade de ver. Se a gente ficar de olho fechado durante todo o dia, nós temos a habilidade, mas naquele momento a gente não está vendo. Então, quem tem mediunidade, tem. Às vezes as pessoas falam assim, a minha mediunidade apareceu. Ela realmente apareceu, mas ela já estava lá. Ou então ela desapareceu, mas ela continua lá, né? É só a questão de perceber ou de não perceber os espíritos aí, né? Por diversos motivos que não cabe aqui agora, neste momento, a gente tratar, ok? Não é um assunto desse nosso estudo aí. Então, sobre o aspecto moral, a influência é muito grande, né? Sobre o aspecto moral do processo, não sobre o mecanismo do processo. Sobre o mecanismo do processo não tem nada a ver com a moralidade do médium, mas sobre o aspecto moral, aí sim, a condição do médium vai fazer muita diferença, como a gente vai ver aqui para frente. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa influência não se pode verificar se não havendo entre um e o outro simpatia ou afinidade, né? Então, para que esse processo ocorra, para que os perispíritos, né, o termo que ele utiliza aqui é se identifiquem, é necessário que ocorra a simpatia, né? Que exista a simpatia entre eles, ok? Essa afinidade. E a simpatia não é a simpatia no sentido de gostar, não, tá, gente? Essa simpatia fluídica, ok? Gostar é outra coisa, né? É outro tipo de simpatia aí. Não é dessa que nós estamos falando, tá certo? Tá tranquilo aí também, Marília? Muito bem. Afinidade moral, né? Que é a sintonia vibratória. Pessoas de moral idêntica se atraem. E de moral contrária, se repelem. É o que a gente falou logo no inicinho, né? Então, pessoas que têm hábitos semelhantes, que têm gostos semelhantes, que pensam de formas semelhantes, costumam, gostam de se relacionar, gostam de estar juntos, né? E pessoas que têm visões opostas, que têm sentimentos opostos, que têm percepções opostas, normalmente têm mais dificuldade na sua relação. Então, essa que é a questão da afinidade moral. E isso com os espíritos vai funcionar do mesmo jeito. Se isso funciona entre nós encarnados, vai funcionar da mesma forma entre nós e os desencarnados, ok? Então, um espírito que pense
como nós pensamos, que sente como nós sentimos, que vê o mundo do jeito que a gente vê, nós temos afinidade fluídica com ele. E aquele que é diferente, a gente não consegue ter essa afinidade fluídica com ele. Então é mais difícil esse processo de comunicação. Diga, Fernandinho. Só para você poder aproveitar e fazer um ganchinho, você está falando da afinidade voltada para a mediunidade, para o atendimento na reunião mediúnica. Sim. Mas o que acontece com maior frequência entre a gente é essa afinidade relacionada ao processo obsessivo. Quer dizer, aquele que não está ligado ao trabalho espírita, não consegue levar o irmão para ser ajudado, mas então, isso você pode mencionar, porque esse é um gancho para a gente, mais na frente nós vamos falar, que são as obsessões. Nós vamos falar sobre as obsessões no finalzinho aqui. Vai entrar as obsessões aí. E aí, se alguém ainda tiver dúvida, a gente tira aí, ok? Aí surgiu até que uma questão se afinidade moral é o caso de obsessões, essa questão da moral. Exatamente. Nós vamos chegar lá, então. Nós vamos chegar lá. Porque se eu penso de forma pessimista, negativa, se eu cultuo determinados valores do mundo, né, não valores morais, eu vou ter uma afinidade muito grande com espíritos que também pensem assim, que também sentem assim, que veem o mundo assim. E essa afinidade vai permitir um acoplamento fluídico entre nós, né? E, obviamente, eles começam a nos influenciar, estabelecendo aí um processo obsessivo. Porque o processo obsessivo não é uma única influência, né? Não é um momento que um espírito tentou nos influenciar ou, de fato, nos influenciou. Isso não é obsessão. A obsessão é um caso recorrente, né? Porque influência nós recebemos o tempo inteiro, nós somos espíritos. Pensamos, somos antenas abertas, antenas ligadas, né? Então, o tempo inteiro a gente recebe influência dos espíritos, recebe pensamentos, recebe ideias. E aí, de acordo com os nossos valores, nós aceitamos essas ideias ou nós rejeitamos essas ideias. Quando tem a afinidade, as ideias são aceitas. Quando não tem afinidade, quando há repulsa, essas ideias são repelidas. E é esse o processo básico das obsessões que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Alguém aí quer falar? Acho que não, né? Fundamenta-se esta lei no princípio de que, para um espírito assimilar os pensamentos de outro, necessita estar emitindo ondas mentais na mesma frequência vibratória. Né? Então, a afinidade moral ou sintonia vibratória, que é diferente da afinidade fluídica, ok? A afinidade fluídica é orgânica, né? Aqui não, nós estamos falando da afinidade moral, da sintonia vibratória. Então, eu perdi aqui onde eu estava, deixa eu voltar aqui. Para se assimilar o pensamento de um espírito, é necessário que haja essa afinidade. Então, quando há afinidade, o espírito pensa, a gente recebe o pensamento, e a gente muitas vezes nem se dá conta de que esse pensamento é de outro, de um espírito, de uma outra pessoa, de um outro ser, e a gente trata aquele pensamento como nosso porque ele é natural para nós, né? Ele é o tipo de pensamento que nós temos, ele é o tipo de ideia que nós temos. O espírito apenas vamos dizer assim, apenas ligou o interruptor, né? Toda dificuldade, ela está dentro de nós mesmos. Ele apenas criou uma sintonia ali. Sugeriu, melhor dizendo, né? Ele apenas nos sugere. O pensamento do espírito é uma sugestão. Quando há afinidade, aquilo é tão natural para nós que a gente acata aquele pensamento como se fosse nosso. Quando não há afinidade, a gente, se a gente estiver atento, né? Se não for bronco, totalmente como eu, a gente percebe algo estranho no nosso pensamento. Poxa, mas que pensamento é esse? Eu nunca pensei desse jeito, eu nunca pensei dessa forma. Por que eu estou tendo esses tipos de pensamento? E claramente a gente vai identificar que é uma influência de um espírito que, se persistir, se continuar, pode se tornar lá na frente um processo obsessivo, né? Que a gente vai também falar um pouquinho mais à frente. Então, através da afinidade moral, o espírito comunicante e o médium, o espírito comunicante... Perdi. Peraí, deixa eu achar. Onde é que eu estava aqui, gente?
Através da afinidade moral, o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve com suas vibrações espirituais. Então, ocorrendo esse acoplamento, gente, como a gente pensa do mesmo jeito, quando a gente sente do mesmo jeito, como a gente vê o mundo do mesmo jeito, é um reforço, né? É aquela situação que alguém está assim... Deixa eu pegar um exemplo. Alguém está pensando, vamos pegar um exemplo da bebida, por exemplo, né? Então eu estou pensando que eu estou com a vontade de tomar uma cervejinha e chega alguém e fala assim, vamos ali no boteco tomar uma cerveja? Não precisa falar 2 vezes, a gente vai. Eu já estava com vontade, o outro chegou e me incentivou, eu fui. Houve um acoplamento fluídico aí, né? Houve uma sintonia vibratória aí. Acoplamento fluídico não, uma sintonia vibratória aí. Então nós pensamos iguais, nós sentimos iguais, nós vemos as coisas do mesmo jeito, e a ideia de um, ela incentiva o outro, né? Agora, se eu não sou de fazer uso de bebida e um espírito se aproxima de mim e me sugere beber uma cerveja, um vinho, uma outra bebida qualquer, eu imediatamente vou rejeitar, vou rechaçar aquela ideia, porque ela não faz parte da minha natureza, né? Então não há esse acoplamento aí, ok? É assim que acontecem os processos de comunicação. Me dá só um segundinho. Meu cachorro ele resolveu participar da reunião aqui e ele está me deixando com dificuldade. Só um minutinho. Está querendo aprender também, Luiz, já para a próxima. Ele fica numa carência, querendo que você faça afago nele, deita, e aí quando você não faz, ele levanta e fica enfiando a mão debaixo do braço, o focinho debaixo da mão da gente para poder fazer carinho nele. Não está errado, não, né? Não, tá Quem certo. não gosta? Só não é a hora. Mas não é a hora, exatamente. Vai desconcentrando a gente aí. Aqui eu já fui tudo, né? Já através da afinidade moral, o espírito comunicante e o médium se fundem numa unidade psicoafetiva de comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais, né? Como ocorre a influência, né? Então, esse processo de influência, ele ocorre de que maneira? São várias partes aqui que a gente vai poder ver aqui agora. Com os esforços que o medianeiro empreende em seu crescimento íntimo, influenciam, como os esforços que o medianeiro empreende em seu crescimento íntimo, influenciam os labores mediúnicos. De que maneira? É isso que a gente vai ver. Então, primeira maneira é na autenticidade das comunicações, né? A dificuldade, aquele médium que não procura se desenvolver, que não procura evangelizar-se, conforme Emmanuel nos falou lá atrás, né? Ele vai ter muita dificuldade na autenticidade das comunicações, em identificar se aquelas comunicações são verdadeiras, provém de um espírito elevado. Mas por que isso? Será que seria assim mesmo, né? Será que o médium não consegue saber? Não é um sentido que ele tem? Ele não vê o espírito, ele não ouve o espírito, ele não consegue identificar? Vamos ver. A autenticidade de uma comunicação é um dos maiores escolhos, uma das maiores dificuldades na prática mediúnica. Não é a autenticidade no sentido de saber quem é o espírito, né? De saber a autoria. Esse espírito é Emmanuel, esse espírito é Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito é Irmã Sheila. Não é quem é o espírito, né? Mas é o quê, né? Ou qual que é a natureza daquele espírito, ok? Essa que é a dificuldade, né? Então, dificuldade é saber o espírito comunicante, mas no sentido de saber o que é o espírito. Se é um espírito sério ou zombeteiro, leviano ou interessado em aprender, bondoso ou irresponsável, é essa que é a dificuldade da autenticidade, de saber a autenticidade daquela comunicação. Então, aquele médium que não se envolve no seu processo de evangelizar-se, né, não se envolve no processo de evangelizar-se, ele vai ter dificuldades em saber se aquela mensagem veio de um espírito zombeteiro, por exemplo, ou de um espírito sério. Mas como assim que a gente não sabe? O médium não vê, o médium não ouve, né? É porque o espírito ele pode dissimular-se, ele pode mudar sua aparência, né? A gente já estudou em aulas passadas aí, acho que nesse curso até não, mas nos cursos anteriores que a gente teve lá no Irmão Francisco, né? Que uma das faculdades ou uma das características do perispírito é a capacidade que ele tem
de moldar-se, né, de ser plasmável, de ser modificado pelo próprio pensamento. Então, um espírito que tenha algum conhecimento, que domine a técnica, ele pode se mostrar para o médium pode vê-lo, e ele pode mudar a sua aparência, se mostrar como um outro espírito. Então, pode, por exemplo, se apresentar como Jesus, e o médium vai estar pensando, poxa, eu estou recebendo Jesus Cristo, né? Mas, no fundo, não é Jesus, é só a aparência dele que é do Cristo, ok? Então, a aparência, a voz, né? E até a forma de escrever, muitas vezes dificulta para o médium, ele não consegue validar, né, a autenticidade da comunicação por esses processos, né? Então, como que ele consegue identificar a validade da comunicação? Pelo fluido, né? Pela impressão que o fluido do espírito vai realizar nele, que a gente vai ver aqui agora. E só existe uma forma de se reconhecer a natureza de um espírito, né? Que é através da impressão que seus fluidos causam no medianeiro. Então, não tem outro jeito. Não é pela aparência, não é pela voz, e nem tampouco pelas características da comunicação, porque ele pode falsear isso aí também, né? Mas é pelo fluido, pela impressão que o fluido do espírito causa naquele médium. Isso porque os espíritos podem falsear a sua aparência, foi o que a gente já falou aqui. Tá tranquilo também até aqui? Beleza? Ninguém tem dúvida não, né? Então, muito bem. Os espíritos bons fabricam bons fluidos. E os espíritos maus fabricam maus fluidos. Os bons fluidos causam boas sensações no médium. E os maus fluidos causam má sensação no médium. Ora, então tá fácil. Se o espírito se aproximar de mim e me causar uma má sensação, eu sei que é um espírito inferior. Beleza. Mas como que eu distingo se a sensação é boa ou se a sensação é ruim? Como que eu sei que é uma boa sensação ou que é uma sensação ruim? Isso pode parecer ser claro, mas não é, né? Então a gente fala assim, não, mas eu sei que é uma sensação boa, ruim, se ele trouxe um mal-estar, se ele trouxe uma dor de cabeça, se ele trouxe uma indisposição, é uma sensação má. Mas se a minha natureza é da mesma natureza do espírito, ele não vai me causar essa má impressão, essa má sensação, né? Porque eu vibro do mesmo jeito que ele vibra, eu sinto do mesmo jeito que ele sente. Então, aquelas impressões, o meu fluido casa com o fluido dele. Então, não há uma descompensação fluídica. Eu não consigo identificar que aquele fluido é ruim, que aquele fluido é mau, né? Então, eu não consigo saber se aquele espírito é um bom espírito ou se aquele espírito não é um bom espírito. Perceberam a dificuldade, né, no processo? Isso por quê? Porque eu não estou cuidando do meu processo de evangelização, da minha melhoria moral, do meu desenvolvimento moral. Então, quando eu cuido do meu desenvolvimento moral, eu elevo a minha vibração. E elevando a minha vibração, quando o espírito inferior vem se comunicar através de mim, há uma descompensação aí. E essa descompensação, eu vou percebê-la no sentido de mal-estar. Se houve um acoplamento ali, eu não consigo perceber, ele não me causa má impressão. Mas se eu estou numa condição evolutiva melhor, ou numa condição moral, melhor dizendo, mais alta, aí ele me causa esse mal-estar. Então, eu sei perfeitamente que aquele espírito é um espírito inferior, e aí ele não me engana com tanta facilidade, ok? Tá tranquilo também até aqui, gente? Muito bem. No entanto, para registrarmos... Eita, toda vez que eu avanço aqui, eu vou marcar ele... No entanto, para registrarmos as características de um fluido espiritual, é necessário que nós comparemos esses fluidos com os nossos. Então, eu só consigo perceber, né, se é agradável, se é desagradável, comparando aquele fluido com os meus. Obviamente, se eu sou um espírito inferior e o espírito superior vem se comunicar através de mim, eu vou sentir as boas vibrações, né? Eu vou identificar isso. Mas quando ele é da mesma condição minha, ele não me causa impressão, e eu não consigo saber, né, se a condição em que realmente esse espírito aí se encontra. Podemos, então, deduzir que quanto mais elevado moralmente for o médium,
mais facilmente identificará os fluidos dos espíritos desequilibrados, caracterizando a sua natureza. Então, se algum espírito quiser se manifestar através de mim, quiser me enganar, ou quiser enganar as pessoas que vão receber aquela comunicação através de mim, se eu tenho a mesma vibração, eu não consigo distinguir a natureza daquele espírito. Se a minha vibração é mais elevada, se a minha condição moral é mais elevada, esse espírito, sendo mais inferior do que eu, vai me causar uma má impressão e eu vou perfeitamente identificar que aquele espírito é um espírito em dificuldade, um espírito sofredor. Obviamente, como médium, todo o processo de comunicação vai passar pelo meu crivo com o entendimento de que aquele espírito é um espírito inferior e, obviamente, qualquer coisa que ele queira fazer para enganar qualquer pessoa através daquela comunicação vai ser muito mais difícil para ele conseguir esse intento aí. Ok? Completar aí, Fernandinho? Não, tá tranquilo. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Luiz? Oi. Mas, assim, necessariamente, um espírito sofredor, ele talvez não seja mau, ele seja só sofredor, ele está precisando de uma assistência, ou Beleza. não? Se ele não é mau, ele não vem para me enganar, né? Ele não tem o propósito de me enganar. A questão é essa aí. Mas mesmo ele não sendo mau, se ele é sofredor, ele está numa condição vibratória moral mais baixa. E se eu estou na mesma, eu não consigo identificar a natureza dele, ok? Mas se eu estou numa condição moral mais elevada, eu percebo claramente a condição daquele espírito. Não estou dizendo, nós não estamos falando aqui da condição do processo de comunicação. Nós estamos dizendo aqui sobre a identificação da natureza do espírito comunicante, ok? A condição moral do médium na facilidade da identificação da autenticidade daquela comunicação. Tá tranquilo, Eliette? Entendi, Luiz, agora está tranquilo. Entendi. Então, beleza. Obrigada, Luiz. De nada. Porque aqui nós estamos falando em como ocorre a influência, né? E voltando aqui um pouquinho... deixa eu botar o mouse lá. Nós estamos falando na autenticidade da comunicação, ok? Que é na linha A aqui ainda, beleza? Então, quando o espírito comunicante é da mesma natureza do médium, da mesma natureza moral do médium, não causa no médium uma má impressão. Então, o médium, ele vai ter a dificuldade, ele vai ficar na dúvida. Qual que é a condição real desse espírito? Ok? Se ele está no esforço para se melhorar, se ele está no trabalho de melhoria íntima, de reforma íntima, ele melhora a condição espiritual dele, a condição moral dele, e aí é quando aquele espírito se aproxima para se comunicar, causa ao médium uma má impressão, e o médium identifica claramente a natureza daquele espírito. É sobre isso, então, que a gente está falando aqui. Existem outras coisas que a gente vai abordar para frente. Diga, Fernandinho. Só pegando um ganchinho aqui, Luiz, nesse finalzinho aqui, quando fala assim, isso porque os espíritos podem falsear a sua aparência, a sua voz, ou o seu estilo, Sim. Mas jamais poderão falsear os seus fluidos. Sim. É o que a gente traz para a nossa vida também, para os trabalhadores. Para a gente poder desenvolver, é o tempo todo, o nosso pensamento, o nosso proceder. Então, não adianta, às vezes, a gente ter um comportamento forjado na reunião ou em determinados momentos, porque ao nosso entorno, o que vai definir ali as nossas vibrações é esse padrão constante de pensamento. Muito bem, Fernando, muito bem colocado. Eu havia me esquecido disso aí. Quando a gente fala de moral, nós não estamos falando de atos exteriores, não, tá, gente? Porque o verniz social, né, a educação que a gente recebeu, muitas vezes faz com que a gente demonstre uma condição que na nossa intimidade ela não representa aquela condição que a gente demonstra. Então, por exemplo, às vezes a gente é respeitoso, às vezes a gente é educado, às vezes a gente é polido, né, nas relações que nós temos. Mas o que está dentro de nós, ok? Então, não é dessa parte, a moral que a gente está falando, toda vez que a gente estiver falando de moral aqui, a gente não está falando dessa exterioridade, desses atos exteriores, eu estou falando da intimidade, né?
E aí eu vou contar um caso para vocês, foi bom que eu me recordei aqui. Uma vez eu fui a uma casa espírita aqui na cidade, e apresentei o tema que foi proposto, né, terminada a reunião. O médium da casa me procurou e veio conversar comigo. E falou assim: Luiz, você não está na condição vibratória que você está falando. E ele estava coberto de razão. Aquele momento, eu estava passando por dificuldades. E a minha intimidade estava um turbilhão. Então, eu estava com um verniz social, com uma fala que não condizia com a minha intimidade, com o que estava com o meu mundo íntimo, não é? Então, tudo de moral que nós estamos falando é com relação ao nosso mundo íntimo. Eu posso não falar palavrão, eu posso não xingar ninguém, mas e dentro de mim? Como que é a minha visão de vida, como que é meu sentimento com relação às coisas, às pessoas, a tudo, a todo mundo? Isto que é a minha moralidade, ok? E não as palavras que eu uso, o comportamento exterior que eu tenho. Porque muitas vezes a gente, na intimidade, está de um jeito e externamente está de uma outra forma. Então, foi muito bem lembrado aí, Fernando. Essa intimidade é que vai ditar a natureza dos nossos fluidos, né? E esses fluidos nossos, se casando com o fluido do espírito que se comunica, houve aquela sintonia, né? Então, nós não vamos conseguir perceber, essa comunicação não vai causar um impacto vibratório em nós. Então, a gente tem dificuldade para identificar o espírito. Ok? Os espíritos bons fabricam bons fluidos e os maus fluidos. Oi, Marília? Aqui, Luiz, acho que é um comentário. Como ainda estamos em condições morais ainda duvidosas, normalmente estaremos expostos à afinidade com espíritos afins que podem nos enganar. É um comentário isso. Muito bem. É uma verdade. Vou dizer assim, uma meia-verdade. Isso aí, né? Eu estava falando com o Fernando, que eu lembrei que foi do caso do Chico, enquanto você estava falando dessa situação que você relatou, da máquina de costura, de quando o cachorrinho dele morreu e que ele ficou muito magoado, e o Emmanuel foi adverti-lo de que aquela mágoa estava afetando o trabalho que ele tinha que fazer. E Chico, né? Pois é. Então, assim, a gente sabe que não existe médium perfeito, né, gente? Se nós estamos num plano de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos, né? A Terra é um mundo de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que há 5 categorias de mundo habitado. Provas e expiações é a segunda, do início para o final, né? Da menos evoluída para mais evoluída. Então, nós não chegamos nem no meio ainda nessa escala evolutiva. Portanto, é claro, é natural que a gente tenha muitas dificuldades. Mas o que é que conta? Isso é que é importante, né? Porque senão também a gente entra numa paranoia danada, né? Nossa, eu sou inferior demais, eu não posso nem ser médio, porque como é que vai ser? Não tem nada a ver a condição em que eu me encontro. O que tem a ver? Tem a ver o esforço que eu faço para me melhorar, ok? Não quer dizer que eu me melhorei, quer dizer que eu estou tentando me melhorar. Isso é o que conta. Então, o médium que ao longo da sua vida se esforça para se melhorar, esse médium é um bom médium, né? E a gente vai falar sobre bons médios mais no finalzinho também, ok? Bem lembrado também, Marília, bem colocado também. Aqui já foi tudo, né? Podemos, então, deduzir que quanto mais elevado moralmente for o médium, e aí nós estamos falando da intimidade, né? Mais facilmente identificará os fluidos dos espíritos desequilibrados, caracterizando a sua natureza. Caracterizando quer dizer identificando, né? Porque nós estamos falando da autenticidade das comunicações. Então, o médium, quanto mais elevado moralmente ele for, mais fácil é para ele identificar, porque mais nítida vai ser a má impressão que aquele espírito vai causar nele ali, por conta da diferença dos fluidos. Beleza? Seguindo. A influência na comunicação de espíritos superiores, ok? Agora, então nós vamos falar da influência moral do médium na comunicação de espíritos superiores. Para que um espírito se comunique, obviamente um espírito superior,
precisa encontrar um médium que se ache em sintonia com as suas vibrações mentais. Do contrário, o intermediário não conseguirá assimilar suas ideias e seus pensamentos. Então, o médium ele precisa desenvolver-se moralmente, ele precisa elevar suas vibrações. E como que o médium faz isso? O médium eleva suas vibrações através da oração, através do trabalho no bem, através da observação na sua intimidade do seu comportamento e o esforço para mudar o comportamento para ficar mais adequado ao que Jesus nos ensina, né? Ao modelo que Jesus nos oferece. Então, esse é aquele que está se esforçando, ok? E aí, nesse sentido, ele facilita para que os espíritos superiores possam se comunicar com ele, porque esse simples esforço de se melhorar faz com que ele eleve a sua vibração, né? Faz com que ele melhore a sua condição espiritual. E aí facilita o processo de comunicação com os espíritos superiores, ok? Os espíritos superiores, eles vibram em uma frequência mental muito alta. Daí a necessidade de médiuns bem equilibrados, sadios eticamente, para que possam permitir a sintonia vibratória e a comunicação torne-se uma realidade. Sadios eticamente quer dizer moralmente, com moral íntima, né? Tudo interno, ok? Não é a ética do comportamento, é a ética do sentimento. É isso que determina. Eu posso ser bonzinho do lado de fora, mas na minha intimidade eu posso estar vivendo um turbilhão, né? Então, a minha vibração era determinada pelo meu sentimento, pelos meus pensamentos. Isso é que forma a minha vibração. E não como eu me apresento para as outras pessoas, ok? Quer falar aí, Marília? Não? Na qualidade da comunicação. Então, como ocorre a influência moral do médium na qualidade das comunicações? O Espírito Erasto, no item 230 do Livro dos Médiuns, compara a mediunidade com uma máquina de transmissão telegráfica, um telégrafo, né? Afirmando que, da mesma maneira que as influências atmosféricas atuam negativamente nas transmissões telegráficas, os recursos morais dos médiuns poderão perturbar a transmissão das mensagens do além-túmulo, mensagens de espíritos superiores, ok? Então, a falta de recursos morais ou o não engajamento do médium na sua reforma, no seu crescimento espiritual, dificulta, são interferências nesse processo de comunicação com espíritos superiores. Tá certo? Os espíritos superiores, gente, eles buscam aquelas pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que se esforçam. Eles sabem que não tem ninguém perfeito aqui na Terra, mas todo aquele que eles veem, que realmente desejam na sua intimidade se tornar melhor, desejam aprender, desejam crescer, que estão se esforçando de verdade, eles são tomados de simpatia por essas pessoas, seja médium ou não. E aí a convivência deles com essas pessoas se intensifica. É mais comum, eles vão se aproximar mais, eles vão estar mais em contato, né? E na comunicação com espíritos superiores, obviamente, isso aí vai ser um grande facilitador. A falta disso é obstáculo ao processo de comunicação, é ruído nesse processo, é dificuldade de captação do pensamento, do entendimento da mensagem que está sendo apresentada. Porque o espírito, ele não dita, no processo de comunicação, ele não dita a mensagem, né? Não é como um ditado. Alguém vai te falando, você vai escrevendo as palavras que ele está falando. O espírito apresenta a ideia. E o médium precisa entender aquela ideia, decodificar aquela ideia e apresentar no processo de comunicação, ok? Às vezes ele não tem consciência de como isso se dá. Quando ele é inconsciente, né, quando ele não percebe isso aí, tudo isso, quem faz isso é o espírito do médium. O espírito do médium, ele precisa entender aquela mensagem, ele precisa decodificar aquela mensagem, ele precisa colocar ela na forma como as pessoas vão compreender. Então, o espírito comunicante, ele traz a ideia, ele apresenta o pensamento dele. Não é um ditado, porque se fosse um ditado era fácil, né? Bastava a gente ouvir e escreve aquilo ali que o espírito está falando, mas não é assim que funciona, tá certo? Então, se ocorre esse acoplamento aí,
o processo se dá com tranquilidade. A fidelidade da comunicação, ela vai estar preservada. Quando o médium não se esforça para se melhorar, ele dificulta esse processo e pode até deturpar a comunicação. Não é intencional muitas vezes, né? Às vezes não é que ele queira deturpar a comunicação, mas ele entende mal, ele não compreende a mensagem e coloca aquilo que ele compreendeu, que às vezes não espelha o que o espírito queria apresentar, tá certo? Então, esse é um dos problemas na comunicação com os espíritos superiores. Médiuns que não se esforçam para se melhorar trazem esse inconveniente nessas comunicações. Ô Luiz, enquanto você falava que eu pensava que se o espírito Erasto fosse dar uma mensagem dessas nos dias de hoje, com certeza ele ia usar a internet como exemplo e não a transmissão telegráfica, né? Com certeza, com certeza. Porque isso aí foi há mais de 150 anos, né? 160 e poucos anos aí. É 164, se eu não me engano, né? Nem se imaginava na existência do telefone, satélite, de nada, internet. Isso então, aí. A comparação isso aí. Foi essa. Então, vamos então verificar que a moralidade do médium, seus recursos intelectuais, sua cultura, são elementos que terão participação efetiva nas comunicações espirituais. Então, quanto mais o médium estudar, quanto mais o médico se esforçar para se melhorar, quanto mais o médico buscar aprender, mais facilidade ele oferece para a comunicação com os espíritos superiores. Então, a responsabilidade do médium no seu melhoramento, ela é muito grande, ok? Sabemos que os espíritos se utilizam dos valores do médium na elaboração da sua mensagem. Sendo assim, quanto mais aproximados foram esses recursos, ou seja, os recursos do médium com os recursos do espírito, quanto mais próximo, melhor, mais facilidade o espírito vai encontrar no processo de comunicação. 164 anos aí, né, Fernando? Isso aí. 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos, né? É isso aí, 164 anos desde a publicação dos Espíritos. Isso aí. Então, influência moral. Oi? Desculpa, eu esqueci de fechar o microfone. Sem problema. Influência moral do médium no estado geral do médium, né? Então, vamos lá. O estado físico, psíquico do médium, durante a comunicação mediúnica e principalmente ao término da comunicação, depende também intimamente dos esforços empreendidos por ele no seu progresso espiritual. Então, a dificuldade que o médium sente depois de receber espíritos em dificuldade, né, espíritos inferiores, espíritos sofredores, melhor dizendo, então, a dificuldade que o médium sente está na proporção inversa do seu esforço de melhoramento. Quanto mais ele esforçar-se para melhorar, menos dificuldade ele vai sentir, né? Menos efeito ele vai sentir das comunicações dos espíritos inferiores. Olha que coisa interessante, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, isso é normal sentir, é normal mesmo, né? Por conta das nossas dificuldades, mas isso pode ser mudado. Então, à medida que o médium vai se esforçando para se melhorar, ele vai ficando mais imune, embora ele perceba com mais clareza, com mais facilidade a natureza do espírito, porque a natureza dele está mais distante da natureza do espírito, conforme a gente viu na linha A, embora ele perceba isso, ele sofre menos esse impacto, ele sofre menos essa influência, ok? Então, quanto menos ele se esforça, mais naturalidade em sofrer esse impacto vibratório do espírito comunicante, no caso de um espírito sofredor. Então, a sensação de mal-estar, de medo, de angústia, as emoções desagradáveis que acompanham a comunicação surgem em função da absorção dos fluidos deletérios emitidos pela entidade em sofrimento. Então, aquele espírito em sofrimento, ele é uma usina de forças vibratória, está produzindo fluidos, assim como nós. Todos nós também estamos produzindo fluidos. Os fluidos que nós produzimos são de acordo com a nossa natureza. Então, o espírito inferior ele vai produzir fluidos deletérios, fluidos
pesados, fluidos inferiores, né? E quando a gente assimila esses fluidos, a gente fica com essa sensação no nosso organismo. Então, às vezes a gente sente, por exemplo, se o espírito teve um problema cardíaco, a gente sente alguma coisa no nosso coração. Se ele tem um problema no estômago, se ele tinha um problema no estômago, né, desencarnou com um problema no estômago, e obviamente na cabeça dele ele continua com aquele problema, está doendo, está sofrendo, o médium vai assimilar aquelas vibrações e ficar também com uma indisposição ali no estomacal, e diversas outras vibrações, outros sentimentos aí, né? Por quê? Porque o médium assimilou aquelas vibrações, aqueles fluidos. Então, permanecem com ele ali por um tempo, ok? Quando ele está se esforçando para se melhorar, quando ele está buscando se melhorar, ele produz fluidos de melhor qualidade. E esses fluidos de melhor qualidade vão destruir os fluidos deletérios que ele recebeu, não permitindo a assimilação. Por isso é que ele não sofre esse impacto, ok? Então, só existe uma forma de dissolver os fluidos ruins. Só tem um jeito. Antepondo-lhes fluidos bons. Os fluidos bons têm uma ação desagregadora das moléculas dos fluidos negativos. Então, se eu vibro de forma positiva, né? Por isso que muitas vezes o coordenador da reunião, numa manifestação às vezes mais difícil, ele pede aos médiuns que estão ali de sustentação, né? Que estão envolvendo um trabalho ali, dando suporte ao trabalho ali, que mantenham a confiança, que mantenham a fé, que mantenham a tranquilidade. Para quê? Para produzir fluidos mais elevados, de melhor qualidade. E aqueles fluidos de melhor qualidade vão destruir os fluidos deletérios, diminuindo a sensação negativa do médium após aquele processo de comunicação. Ok? Quer completar, Fernandinho? Tá tranquilo? Não, estou tranquilo demais. Então, vamos embora. Influência moral do médium na doação de fluidos salutares. Então, vejam, aqui atrás a gente falou no estado geral do médium. Mais atrás um pouquinho, na qualidade das comunicações. Antes, na comunicação com os espíritos superiores. E, inicialmente, na autenticidade das comunicações. Agora, nós vamos falar na doação de fluidos salutares, da influência moral do médium na doação de fluidos salutares, de bons fluidos, né? Quando uma entidade sofredora é levada a uma reunião mediúnica, deseja-se, obviamente, que ela seja orientada e esclarecida pelos doutrinadores. Por quê? O espírito está em sofrimento, quando ele vem para a reunião mediúnica, quando ele é trazido para a reunião mediúnica, alguém vai conversar com ele, o doutrinador vai conversar com ele, para quê? Para esclarecê-lo, para trocar ideias, para mostrar outros pontos de vista, para ajudá-lo a mudar a forma como ele está vendo as coisas. E a partir do momento que ele muda isso aí, ele naturalmente vai mudar as vibrações dele e vai permitir que ele seja ajudado e seja encaminhado para colônias espirituais, para instituições de tratamento, né, de recuperação, e ele em breve possa continuar sua caminhada evolutiva. Então, todo espírito que é trazido para a reunião mediúnica, espera-se que ele seja orientado, né? Trabalha-se para que ele seja orientado. Mas não é só isso, né? Ele precisa de mais, né? Então, no entanto, deseja-se também que essa entidade venha receber energias boas, fluidos salutares do grupo mediúnico, então do grupo como um todo, mas principalmente do médium, que é um instrumento pelo qual o espírito está se comunicando. Se o espírito se aproximou do médium, casou, acoplou o perispírito dele com o perispírito do médium, ele vai sentir as vibrações do médium com mais intensidade, com mais força do que a vibração do próprio grupo. Então, a vibração do grupo, né, casada em sintonia com a vibração do médium, vai ser aquela força poderosa para ajudar o espírito no processo de transformação dele. Mas a do médium é essencial, né? Então, se ele não se esforça para se melhorar, quais os fluidos esse médium vai produzir? Quais os fluidos esse médium vai oferecer àquele espírito comunicante? Ok? Então, denomina-se esse encontro do espírito sofredor mais o fluido do médium de choque anímico. Então, é isso que a gente chama de choque anímico. É quando o espírito se aproxima do médium, acopla o perispírito dele com o perispírito do médium,
e sente toda aquela vibração diferente da vibração dele. Isso provoca nele um choque, né? Dá uma balançada, dá uma sacudida nele, facilita o trabalho que vai ser realizado aí para frente. Então, nem houve a comunicação, né? Mas já houve o choque fluídico, o choque anímico ali, né? E isso vai fazer, vai abalar as estruturas desequilibradas daquele espírito, facilitando o trabalho do doutrinador, facilitando o trabalho de doação de fluidos de todo o grupo, facilitando o trabalho da equipe espiritual, que também trabalha nos bastidores para socorrer aquele companheiro. Então, quando aquele companheiro é trazido para a reunião, não é só o doutrinador, não é só o médium, não são apenas os companheiros do grupo material, né? Do grupo encarnado, melhor dizendo. Existe um grupo espiritual, existe uma equipe no plano espiritual que está trabalhando, conduzindo o pensamento do espírito, tentando auxiliá-lo para que ele enxergue de uma outra maneira, para que ele entenda o que o doutrinador está falando, para que ele perceba a vibração daquele grupo, né? Para que ele se sensibilize com aquela situação e mude a sua disposição para poder seguir o seu caminho. Então, é um trabalho de um grupo grande. Diga, Fernandinho. Ô, Luiz, é só para a gente poder aproveitar e levar as pessoas a uma reflexão. Dentro de tudo que a gente já estudou até agora, e aqui você está falando, está repassando coisas importantes numa reunião mediúnica, a gente consegue imaginar como que é perigoso você colocar numa reunião mediúnica quem não tem experiência nenhuma. Como foi relatado em alguns estudos, quer dizer, a pessoa vai pela primeira vez numa determinada casa e ali ela está com um processo obsessivo e eles colocam essa pessoa numa reunião mediúnica. Então, é perigoso para ela e perigoso para o grupo como um todo. Então, para a gente ver aí, e a escala também, daquela reunião formada para o desenvolvimento mediúnico, quer dizer, participa-se de estudo e na sequência natural vai desenvolver a mediunidade, que é um processo mais tranquilo, e a reunião propriamente dita de desobsessão, onde trabalha-se com espíritos realmente com um teor de sofrimento muito maior. É só para essa reflexão. Aí o impacto, né, que isso traz no trabalho é muito grande, né? O ingresso de pessoas que não têm afinidade com aquele grupo, né? Porque imagina, o médium vai se expor naquele processo de comunicação, né? E de repente uma pessoa que o médium não tem afinidade, ele pode ficar constrangido, sem saber o que aquela pessoa vai pensar, o que aquela pessoa vai achar. Então esse é um aspecto. Outro aspecto é que aquela pessoa, qual que é a vibração daquela pessoa? O que ela traz na sua intimidade, né? Com o que ela vai contribuir naquele processo ali, né? Então, pode trazer problemas graves, né? Dificuldades graves no socorro àqueles companheiros necessitados que precisam ali, né? Então, é uma irresponsabilidade, né? Do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista espiritual, né? É uma irresponsabilidade. Mas, infelizmente, ainda bem que algumas poucas casas, né? Não é muito comum, pelo menos no movimento espírita, né? Surgiu um comentário aqui, Luiz. A pessoa colocou assim: agora estou entendendo melhor quando se diz que muitas vezes o médium ostensivo se encarnou com essa característica como provação. É muito difícil e trabalhoso ser um bom médium. Na verdade, é muito, não vou dizer assim, difícil, não vou usar a palavra difícil, é muito trabalhoso sermos um bom espírita, sermos um bom cristão, né? O médium do mesmo jeito, porque nós estamos falando da mediunidade aqui, mas tudo isso se aplica a todos nós, né? Mesmo aqueles que não somos médiuns. Como eu digo que eu sou bronco, mesmo a mim se aplica, porque os espíritos também se comunicam comigo. Eu não passo essa comunicação para frente porque eu não tenho essa mediunidade ostensiva, mas eu sinto e eu percebo e eu contribuo ou eu atrapalho a condição desses espíritos quando um espírito inferior se aproxima de mim, um espírito sofredor se aproxima de mim, a minha condição, né, ou a falta do meu esforço para me melhorar, não permite que eu contribua para o melhoramento desse espírito. Então é uma responsabilidade minha, é um mal que eu estou fazendo a ele, né? Então não é que seja difícil, realmente exige de nós um esforço, exige de nós a vontade. Se a gente de verdade quiser, tudo se resolve, porque o que a gente precisa entender é que não tem que ser
a mudança de uma hora para outra, de um dia para o outro, a transformação da água para o vinho, não é assim que vai ocorrer. O que nos é exigido neste momento é o esforço verdadeiro, o esforço sincero para a melhoria. Se nós estamos esforçando de verdade, e eu falo sempre, se a gente está se esforçando e não está conseguindo, ainda assim está tudo bem, ok? Ainda assim está tudo bem. Por quê? Porque eu estou me esforçando. E se eu não conseguir agora, eu vou conseguir amanhã ou depois de amanhã. Agora, quando eu paro de esforçar, quando é que eu vou me melhorar? Eu não vou, né? Então, é esse esforço que a espiritualidade espera de todos nós. E é com ele que ela conta, ok? Claro que se nós pudéssemos ser perfeitos hoje, seríamos instrumentos maravilhosos. Mas essa perfeição não está aqui. Então, a espiritualidade, ela vai contar com aqueles que se esforçam, né? Ou seja, com aqueles que têm boa vontade. Ô Luiz, surgiu uma pergunta aqui muito boa, muito pertinente. Sim. Neste caso de espírito sofredor, não seria mais fácil receber a ajuda da espiritualidade superior sem precisar de um médium? Eu aproveito só para te avisar que faltam 15 minutos. Tá bom. Tá. Bom, a espiritualidade, ela pode atender aos espíritos. Na verdade, a espiritualidade, ela não precisaria da gente. Mas nós temos um recurso que os espíritos não têm, que é o fluido vital, né? Nós temos a vitalidade, que é própria do organismo, é própria dos seres encarnados. O espírito, ele não tem essa vitalidade, esse fluido vital. Então, isso proporciona aquele choque anímico quando o espírito vai se manifestar conosco, né? Ele vai ter uma sensação diferenciada por ele estar se acoplando a um espírito que está num corpo de carne. Se a espiritualidade quisesse, ela poderia fazer todo o trabalho do plano espiritual, mas ela nos oferece a oportunidade da gente trabalhar nesta obra, assim como Deus, né, que poderia resolver todas as questões em qualquer canto do universo, mas ele oferece àqueles espíritos que já estão em condições oportunidade de participarem também dessa obra. E é nessa participação nessa obra que o espírito se realiza. Então é aí que o espírito encontra a felicidade. E nós do mesmo jeito. Prestem atenção, por exemplo, toda vez que a gente faz um trabalho no bem, de verdade, de forma desprendida, verdadeira, a gente se sente realizado. Aquilo traz para nós um bem-estar, né? Então, ser médium é misericordioso, é a oportunidade que o Pai está nos dando da gente dar a nossa contribuição. Então, não tem que ser penoso. É claro que a gente sabe que há mediunidades provacionais aí, né? Mediunidades em função de desequilíbrios para trás, mas é o remédio amargo de que nós necessitamos naquele momento para o nosso reequilíbrio, né? Então, vejam, todo benefício, né, toda a bênção que vem de Deus, ela sempre vem através de um espírito, ela sempre vem através de alguém, ela não cai direto do céu para nós, né? Quando eu faço uma prece e peço uma ajuda, peço a Deus para me ajudar e Deus me ajuda, ele me ajuda através de alguém, seja através de um espírito ou seja através de um encarnado. Então, ele dá aos outros a oportunidade de participar. Então, se não tivesse ninguém possível de auxiliar, a espiritualidade resolveria esse problema de outra forma. Mas eles nos dão a oportunidade da gente participar junto com eles, porque isso é para nós também oportunidade de crescer, né? É assim que é a dinâmica da vida. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Opa. Como ocorre a influência? Na obsessão, né? A obsessão é um problema que o médium vai se defrontar durante toda a sua vida. Médiuns notáveis, portadores de faculdades mediúnicas extraordinárias e que vieram a cair drasticamente por influenciação obsessiva. Então, obsessão, na vida de todos, mas em particular na vida do médium, é algo muito complicado, é algo muito problemático, que faz com que muitas vezes ele perca a oportunidade daquela prova que ele recebeu. Muitas vezes ele joga por terra a oportunidade daquela prova por conta de um processo obsessivo que é de responsabilidade dele. Por quê? Porque ele foi invigilante, né? Como a gente vai ver aqui para trás, ok? Desculpa, aqui para frente. Então, só existe uma forma de precatar-se de um processo obsessivo, vivendo de tal forma que os espíritos da sombra
não possam atuar em nossos campos mentais. Então, como que eu evito um processo de obsessão? Ou como que eu me previno de um processo de obsessão? Nós vamos na mesma toada que nós estamos, no trabalho íntimo de renovação, ok? Então, aquele espírito que está no trabalho íntimo de renovação, que está de verdade se esforçando para se melhorar, aquele encarnado que está se esforçando para se melhorar, de repente, ele poderia até estar programado a um processo obsessivo para ele em função de dificuldades do passado. Mas se ele está ali na luta, muitas vezes ele recebe uma moratória e aquela obsessão nem vai entrar, porque ele está aproveitando tão bem a oportunidade que ele recebeu que não se justifica colocar um peso ali, porque esse peso não vai contribuir para o desenvolvimento dele. Então, para nos prevenir de qualquer processo obsessivo, é esse esforço, é esse trabalho incessante no bem, né? Então, a atitude mental superior, a prática constante do bem, o combate às viciações, estarão elevando nossas vibrações espirituais e nos colocando fora da faixa de influência dos espíritos obsessivos. E aí, a gente vai lembrar de Divaldo, né? Divaldo nos conta que ele foi perseguido por um espírito por anos, não é isso? E nós poderíamos dizer, Divaldo estava sendo obsidiado, mas não. O espírito estava tentando influenciar Divaldo ao longo de anos, mas não conseguiu. Por quê? Porque Divaldo estava nessa proposta de melhoria, de trabalho no bem, de reforma íntima, né? E isso precaveu dessa influência. E, inclusive, esse trabalho no bem foi o que permitiu, depois de um determinado tempo, que o espírito se conscientizasse daquela situação e abandonasse o propósito de continuar naquele esforço para atrapalhar a vida de Divaldo. Então, o espírito, ele influenciava a vida de Divaldo? Sim, ele influenciou várias vezes, ele trouxe contratempos, ele trouxe dificuldades, mas não foi uma obsessão, porque Divaldo não se deixou obsidiar, né? E, obviamente, se Deus permitiu que aquilo ocorresse, existe uma relação, ou existia uma relação entre os dois, que não era desse momento, né? Não era desse plano, que só Deus vai saber, Deus e eles, né? É que vão saber de fato o que ocorreu. E aquilo era importante para o Divaldo. Mas o fato é que ele, no esforço em que ele empreendeu para se melhorar, para trabalhar no bem, para realizar a missão dele, ele se precaveu contra esse processo obsessivo, né? Então, é o que a gente pode fazer. Prevenir-nos de um processo obsessivo é, de fato, a gente estar buscando nos melhorar aí cada vez mais, né? E o próprio Divaldo vai dizer aqui embaixo assim, ó: nosso caráter é a nossa defesa. Caráter aí, de novo, não é a apresentação, não é a casca, né? Caráter é a intimidade, né? Como que eu sinto, como que eu penso, como que eu vibro na minha intimidade. Às vezes, meu exterior não reflete o meu interior. Então, caráter nesse sentido, né? De quem de fato eu sou, né? De como que eu vibro, como que eu sinto, ok? E quando a gente está nesse propósito de se melhorar, isto é a nossa defesa, tá certo? Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas, gente, eu estou quase terminando, tá? Que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Então, veja, aquele médium que não se empenha, que não se dedica àquele messianato, né, àquela missão que ele recebeu, ele vai ser punido por isso em algum momento? E aí a resposta dos espíritos é: se delas fizerem mal só, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecer e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então o médium, ele está em contato com os espíritos, então as coisas para ele são muito mais claras, né? A condição que ele tem de perceber as coisas, de entender as coisas, é muito maior do que aquela pessoa que não tem nenhuma dessas percepções, não é isso? Então, ele é censurável, sim, se ele não empenhar o esforço, de fato, para se melhorar. E ele será responsabilizado por isso com toda certeza,
né? Porque toda a faculdade que nós temos e que nós não fazemos bom uso dela, e aí não é só o caso da mediunidade, nós somos responsáveis por aquela faculdade, pelo mau uso daquela faculdade, né? Então, se eu tenho a visão e não uso a visão para fazer o bem, para promover o bem, uso ao contrário para o mal, eu sou responsável por isso e terei que arcar com essa responsabilidade no futuro, com as consequências disso, melhor dizendo, no futuro, ok? Qual médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estaríeis nela. Se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui. Então, não tem perfeito aqui na Terra, né? Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso, eles são raros. Então, bons médiuns são raros, né? Segundo a fala dos espíritos aqui. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousariam uma tentativa de enganá-lo. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido o menos enganado, né? Então vejam, gente, esquece a perfeição por agora, né? Nosso trabalho é de buscá-la. Quando vamos alcançá-la, não importa. Hoje o que importa é só o trabalho. É o esforço dia após dia, de fato, para a gente se melhorar aí, né? E nós terminamos aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar alguns momentos, esses momentos finais aí, nós temos uns 4 minutinhos ainda, pode ficar à vontade, pode comentar, pode perguntar, pode discordar, não tem problema. Não, mas por enquanto não tem perguntas, não. Acho que ficou bem claro, muito bem explicado aí. Eu espero que não tenha ficado cansativo, né? Porque quase ninguém perguntou aí. Não, pelo menos eu acho que o assunto fluiu aí e o pessoal foi conseguindo acompanhar o raciocínio, a temática da aula. Foi muito tranquilo mesmo. Beleza. Agradeço muito a oportunidade. Você sabe que tem mais, né? Com certeza. Espero. Os estudos é muito bom, porque a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar. E eu tenho uma dificuldade de reter, de guardar as coisas, né? Então, no estudo, a gente vai ampliando um pouquinho mais, né? Cada estudo que a gente vai fazendo é um pouquinho mais que a gente vai conseguir fazer ainda. Deixa eu tirar. Luiz, então o pessoal está agradecendo aqui. Nós vamos... O Ronaldo está agradecendo, Margarete, Anelisa, Lurdinha, Andréia. Tá todo mundo agradecendo. É só lembrar vocês que o Bruno, ele está fazendo a gravação, então essas aulas, elas são disponibilizadas depois no grupo e estão no YouTube. Então quem entrou atrasado, ou quem quiser encaminhar para algum colega, para uma outra pessoa poder assistir, então é facinho, é só entrar, pegar o link, depois se o Bruno puder passar para a gente o endereço também, onde está no YouTube, aí já fica mais fácil. Vamos franquear aqui o trabalho, Luiz. Inclusive, se quiser ver outros, né, que já passou e já não tem mais o link, né? As anteriores. Pedi para a Norminha fazer a prece de encerramento, mas eu não sei se está fácil aí para ela. Então, eu vou pedir para a Marília. O Norma não perguntou nada, não falou nada. Não estou acreditando. Eu não sei se você está com problema no áudio. Aí me deixou passar em branco. Acho que ela está com problema no áudio. Vou pedir para a Marília, então, fazer a prece de encerramento. Luiz, só para você tirar a apresentação, por favor. Não tirei ainda, não. Eu achei que eu tinha tirado, desculpa. Norma ela tá com problema no áudio mesmo. Tá certo. Então, como diz aí, Norma, você firma o pensamento aí que Marília vai fazer a prece de cá. A Marina colocou aqui no chat o link do canal do YouTube, se alguém quiser copiar, tá? Tá aí disponível.
Marina, eu vou pedir para você colocar também no grupo lá de estudos, por favor, que aí já fica lá no WhatsApp. Vamos então fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, mais uma vez, só temos a agradecer pela oportunidade de estar reunidos, buscando compreender um pouco mais da doutrina dos Espíritos, buscando compreender, mestre amigo, os teus ensinamentos e as leis de Deus nosso Pai, que regem esse universo imenso, ainda desconhecido da maioria de todos nós. Ainda caminhamos, mestre, nesse processo evolutivo, buscando ampliar os nossos conhecimentos e mudar para um mundo melhor, mais cheio de amor, de fraternidade e de justiça. Mas já começamos a compreender, mestre, que essa condição não é física do planeta, e sim dos seus habitantes. A sua transformação moral é que trará para todos nós este momento chamado regeneração. Fortaleça então em nós, mestre, esse propósito a cada dia de buscar ser um homem novo, de buscar deixar para trás os velhos hábitos e de construir uma nova caminhada, uma jornada sempre repleta do teu exemplo, das tuas palavras, dos teus ensinamentos, mestre. Pois sabemos que seguindo o que vieste nos ensinar, estaremos trilhando um caminho seguro, rumo a esse estado maior, a esse momento que tanto ansiamos, em que viveremos em um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Abençoai a cada um de nós em nossos lares, as nossas companhias espirituais que sempre nos auxiliam e torcem por essa nossa jornada de sucesso. Pedimos que fortaleça os nossos lares para que possamos prosseguir sempre nesse propósito, que jamais abandonemos essa tua jornada e esse teu caminho, mestre. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Que assim seja. Gente, obrigado, boa noite a todos, até amanhã. Obrigada, boa noite. Mais uma vez foi muito bom e até a próxima quarta. Boa noite, gente. Ótima Boa aula de Luiz Fernando. Viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu, Luiz Fernando. Tchau, gente. Boa noite. Luiz Tchauzinho. Fernando, Adeus. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Saudade de você. Tava fazendo curso online aí, tava pegada aí, mas agora eu tô livre. Tá certo. Boa noite, Seja obrigada. bem-vinda. Um abraço. Oi, dona Ângela. Saiu agora. Vai com ela lá. Se de conta, está de barriga cheia.